Olá, boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui no canal Instante com a Palavra e também nas demais plataformas onde este estudo estará sendo transmitido. Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos começando mais um estudo bíblico já tradicional aqui neste canal, semanal, onde nós estamos falando sobre, nesse primeiro momento, até ter os livros, né? Porque nós já fizemos bastante. Esse é o 10º, né? Então, nós temos aí, não sei quantos ainda, mas alguns profetas menores para tratar, depois vamos ter que encarar outros livros, né? Então, nós estamos estudando os profetas menores, especificamente, ou os livros mais, que não são tão conhecidos assim na Escritura. Você pode ver aí no canal que tem já outros 9 estudos, né? Não são, enfim, todos sobre o mesmo livro, tem alguns que... Um livro que nós tivemos que fazer 3, mas enfim, né? Que bom que nós temos essa oportunidade aí de estudar a palavra de Deus mais uma vez nessa noite. Só deixando claro que esse programa não é ao vivo, é gravado. Nós estamos gravando na tarde de hoje, na tarde de quinta-feira. E hoje, mais uma vez, não estou sozinho. Nós temos aí mais uma vez o pastor Nicolas conosco, o pastor Jorge. Boa noite, ou boa tarde, ou boa noite aí, pessoal. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Boa tarde, pastor Lucas. Boa tarde, pastor Nicolas. Obrigado de novo por estarmos juntos, né? Hoje nós vamos ler sobre esse livro que há pouco tempo foi bastante citado, né, por um evento que aconteceu aqui na nossa região, né, aqui no sul do Brasil, ou quase aconteceu, né, no sul da América do Sul, na verdade, aconteceu mais para a Argentina, né, que é o conhecido tal do profeta dos gafanhotos, o Joel. Hoje nós vamos falar sobre o Joel, né. Então, um prazer estar com vocês hoje aqui. Tomara que a gente possa concluir bem a nossa tarefa aí e trazer uma exposição bacana para o pessoal de casa também se interessar mais por ler a Escritura e por deixar que a Escritura fale com eles também. Uma boa tarde ou boa noite. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço aí, George, Lucas, legal, estamos aqui de novo. De antemão, peço perdão já, desculpas aí pela minha tosse, né? Então, eventualmente aí, se eu fechar o microfone repentinamente, estamos com uma tosse aí meio incômoda, né, nesses dias, mas, né, muito legal estar aqui para de novo ler, estudar, refletir, pensar, né, nesse texto aqui do profeta Joel. O pastor Lucas já comentou sobre isso, né, tomamos essa iniciativa aí de estudar alguns textos menos conhecidos da Bíblia. E a proposta é essa, né? Ler talvez todas as perguntas e dúvidas do pessoal de casa acabam não sendo satisfeitas aqui, mas podem mandar sempre para a gente, né? Procuramos aí talvez depois, num outro momento, responder. Muito bom. E era isso, né? Vamos lá, o Joel nos espera. O Joel é um dos profetas, talvez, dos que a gente leu, talvez, junto com Jonas, seja um dos que mais, assim, é conhecido no ano da igreja. Joel é um livro que, pelo menos uma ou duas vezes por ano, ele aparece na leitura anual da igreja, especialmente na quarta-feira de cinzas, né, onde nós iniciamos ali o processo, o tempo da quaresma, e também no Pentecostes, né, aparece também junto com o texto de Atos, relatando ali naquele momento. Então, é um texto que é lido anualmente nas igrejas, e hoje nós queremos ressaltar aí alguns aspectos do livro que nos chamam a atenção, tendo por base sempre aquilo que a gente sempre diz, né? Nossa ideia não é resolver os problemas do livro, até porque seria impossível fazer isso em uma hora, e talvez nós precisássemos de mais um convidado com mais conhecimento no livro para fazer isso, mas nossa ideia é apresentar o livro, alguns indicativos para que você também possa abrir a sua Bíblia na sua casa e ler e se aprofundar no conhecimento também deste profeta, tá bom? Peço para o pastor Jorge, se puder fazer uma oração inicial para nós iniciarmos esse estudo. Muito bem, então junte-se a minha oração neste momento. Ó Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, que decidiste revelar-se na Escritura através de profetas, através de pessoas que enviaste, que decidiste guardar essa Escritura através dos séculos e levantar pessoas para traduzir ela para os nossos idiomas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tu nos dás hoje de ler novamente a tua Escritura. Mas não simplesmente essa oportunidade vai ser bom para reconhecermos a Escritura, mas também para que a Escritura reconheça-nos a nós.
para que a Escritura mexa conosco, para a Escritura nos ensine alguma coisa. Tu, Senhor, através da Escritura, através do Teu Espírito Santo, Tu nos ensinas e por isso nós te somos gratos. E pedimos, Senhor, que Tu envies o Teu Espírito. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, assim como nós vamos ler hoje no profeta Joel, como aconteceu. Nós te pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Diferentemente dos outros livros que nós fizemos até agora, o profeta Joel é muito difícil de nós fazermos uma abordagem histórica dele, porque não se há dados quase que nenhum a respeito do local, assim, ou do momento histórico que esse livro é escrito. A gente sempre traz aquela linha do tempo, né, traçada até o ano 0, onde marca o nascimento de Jesus. Mas dessa vez nós não temos, porque se nós olharmos ali no primeiro versículo do capítulo 1 de Joel, a única informação histórica que há, né, nesse momento é que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Geralmente os profetas eles se organizam historicamente, dando uma informação, por exemplo, de quem era o rei naquele lugar, quem era o rei naquele período, e a partir disso dá para se ter uma ideia de quando, em que momento foi escrito. Também se dá para saber mais ou menos pelos acontecimentos que o profeta ou vai profetizar, ou ele conta, ou ele narra, né? Mais ou menos assim dá para saber mais ou menos a ideia, o momento histórico que foi constituído o livro, escrito no caso, né? Mas aqui nós temos realmente um episódio que é narrado, que é contado, mas não se sabe se é uma profecia, exatamente se é uma profecia, ou se é um contar do que aconteceu, enfim, ou se o profeta viveu aquilo, está vivendo e está escrevendo, não se sabe, e por isso não se tem uma informação histórica, por isso essa parte nós não temos como fazer hoje, né? O que nós sabemos do profeta Joel é que ele é filho de Betuel, né? Alguém quer comentar sobre essa parte inicial aí? Alguns estudiosos, assim, eles comentam, né, cunharam aí um termo que nos ajuda a refletir sobre isso. Às vezes a gente fica meio que perdido, né? A gente fica meio que perdido aí na localização dos livros, dos acontecimentos e assim por diante, e que isso é verdade, às vezes prejudica um pouco a nossa compreensão da mensagem do livro, né? Lutero diz isso no prefácio dele sobre os livros do Antigo Testamento, especialmente em Isaías. Ele diz assim, olha, para saber, para entender a mensagem, observa a história, onde o profeta está, com quem ele conversa e assim por diante. Mas alguns estudiosos aí foram felizes no elaborar assim, de um pensar bastante curioso. Eles falam muito do argumento do silêncio. Argumento do silêncio. É uma ferramenta retórica, mas que tem todo sentido, porque nós temos o nome Joel no Antigo Testamento mencionado, e aí a gente subentende pessoas distintas, mais de 30 vezes, certo? Então, mais de 30 vezes, Joel era um nome comum, assim como Josué, assim como Jesus no Novo Testamento, nomes comuns, conhecidos. E aqui nós temos a situação de um profeta a quem Deus dirigiu sua palavra bondosamente, alguém chamado Joel, filho de Betuel. E ele fala de um contexto do templo, fala de um contexto de Jerusalém, daqueles arredores de Jerusalém, e o mais importante, os ouvintes e os leitores primeiros do texto de Joel certamente entendiam mais do que Joel falava e pregou do que nós hoje. Então, é muito possível que os ouvintes de Joel, os seus leitores iniciais, não tinham tanta dificuldade quanto nós para reconhecê-lo como tal. Então, quem é o Joel, filho de Betuel, hoje, o pastor Nicolas, George e o Lucas, né, no século XXI, procurando descobrir quem é o Joel, filho de Betuel?
os ouvintes lá, não, esse é o profeta Joel, chamado por Deus, né? Ele até foi filho de Petuel. Então, essa dinâmica interna do livro, e também, por exemplo, nós tivemos outra situação envolvendo, assim, quando estudamos o livro do profeta Naum, né, a mesma situação, a única situação que tínhamos ali a mais a respeito de Naum, envolvendo sua mensagem profética contra Nínive, era que ele era de Elcos, o Elcocita, né? Então, o que isso tudo significa? Né? Significa que aqueles ouvintes primeiros e assim por diante, eles de fato tinham mais facilidade e reconheciam de quem se tratava, né? Então, de fato, os estudiosos aí ficam fazendo quebras de braço, né? Alguns o colocam no ano 590 antes de Cristo, outros um pouco antes, 620, 615, né? Mas vamos tentar encontrar aqui também um ponto de referência, tendo em vista as nações que estão mencionadas. Assim como isso é muito comum nos profetas, né? A palavra de Deus, muitas vezes nos profetas, se refere de forma a promulgar um juízo sobre aqueles que dividiram o seu povo, que guerrearam contra o seu povo, apesar de terem sido utilizadas como instrumentos do próprio Deus, mas Deus promete juízo sobre essas nações, e nações são mencionadas aqui, inclusive umas que não apareceram tanto até agora, como o povo dos fenícios, os filisteus não me lembro, mas acho que em um momento apenas eles apareceram, os gregos também aparecem aqui, e, curiosamente, babilônios e assírios não são mencionados. Talvez isso nos ajude depois também a perceber a dinâmica toda do livro, quando fala numa linguagem militar de um povo ou de alguma coisa que vai lá, né, guerrear contra o povo de Israel e assim por diante, né? Então, esse é o contexto, né, digamos assim, ou algumas ideias que podem nos ajudar a nos encontrar aí na leitura do livro, né, Vamos lá, eu não sei, vamos dar uma lida agora, mais alguma coisa? Só queria complementar ainda que tu falaste, pastor Nicolas, que isso é importante a gente ressaltar mesmo, né? O fato de a gente não cair na tentação de que o livro do profeta Joel foi escrito para nós hoje em 2020, né? Ele teve um primeiro grupo, né? Um primeiro, vamos dizer assim, um destinatário inicial, né? Então, por exemplo, a gente não sabe, a gente vai ver agora no texto, quando a gente for fazer a leitura, de que vai vir uma espécie de uma praga, né? E a praga tem a ver com uma punição da parte de Deus, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai ver que quem lidera essa praga é o próprio Senhor, né? Mas o texto de Joel não especifica qual que é o pecado que está acontecendo ali naquela região. Alguns dizem assim, bom, não especifica porque não é importante, né? Outros vão dizer assim, não especifica porque para o povo que está recebendo isso pela primeira vez, está nítido o que está acontecendo. Está nítido qual que é o problema, né? Alguns especialistas vão dizer assim, o problema talvez era a complacência, né? Aquela coisa de dizer as coisas que os poderosos querem ouvir para poder se aproveitar disso, né? E a gente vê, se a gente olhar os profetas, esse era o maior problema dos profetas falsos, né? Eles pregavam dizendo que não, tá tudo bem, né? O povo tá indo bem, vai dar tudo certo, né? Inclusive é o que a gente ouve hoje em dia isso aqui, né? A gente ouve isso, vai dar tudo certo. Se a gente, né? Se nós formos nós mesmos, vai dar tudo certo. Tudo é certo se te faz feliz. Esse tipo de coisa, assim, né? Então, talvez possa ter sido esse o problema, até, né? Mas o ponto é que o Joel não diz qual que é o problema. Então é aquela coisa do silêncio, né, que tu mencionas. Eu só queria ainda pegar esse ganchinho. Não sei. Foi uma boa. Posso talvez eu pegar o primeiro capítulo e ler? Posso? Vamos. Então, beleza. Lembrando, a gente vai ler o primeiro capítulo de Joel. Eu vou fazer a leitura na nova tradução Almeida atualizada. Joel 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel,
filho de Petuel. Prestem atenção, velhos. Escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês? Ou nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles os contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu, e o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu, e o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho, por causa do vinho novo que foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, com dentes como de leão, e presas como de leoa. Destruiu as minhas videiras e destroçou as minhas figueiras. Tirou as cascas das árvores e as jogou fora. Os galhos ficaram brancos. Lamentem, assim como a virgem vestida de roupa feita de pano de saco. Lamenta a morte de seu noivo. Na casa do Senhor foram cortadas as ofertas de cereais e as libações. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. Os campos foram arrasados e a terra está de luto, porque o cereal foi destruído. O vinho novo acabou, o azeite está no fim. Fiquem envergonhados, lavradores, lamentem, vinhateiros, por causa do trigo e da cevada, porque a colheita foi destruída. As videiras secaram, as figueiras murcharam, as romazeiras, as palmeiras e as macieiras também. Todas as árvores do campo secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Sacerdotes, vistam roupas feitas de pano de saco e pranteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo do seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto, e ele vem como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por acaso o alimento não foi destruído diante dos nossos olhos? E do templo do nosso Deus não desapareceram a alegria e o regozijo? As sementes secaram debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram destruídos, os armazéns derrubados, porque o cereal se perdeu. Como geme o gado. As manadas de boi estão inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Também todos os animais selvagens suspiram por ti, porque os rios secaram e o fogo devorou as pastagens. Esse é o primeiro capítulo, né? E aí é introduzido qual que está sendo aparentemente o problema, né? Versículo 4 diz: o que o gafanhoto cortador deixou, veio uma nova onda e comeu o resto, e ainda se deixou um pouquinho, veio uma nova onda e comeu o resto, e ainda foi indo, né? A linguagem que o profeta usa é bem pitoresca, né? É bem interessante, assim, é forte, é quase, vamos dizer assim, hiperbólica, é tão exagerada que sim, parece que realmente é uma destruição total que está acontecendo, né? Então esse é o problema introduzido pelo Joel. O gafanhoto, o gafanhoto, eu vou falar só um destaque sobre o gafanhoto em si, que eu li em algum lugar da minha pesquisa aqui, né? O gafanhoto, ele é um animal chato, né?
Quer dizer, o gafanhoto, ele, aonde ele passa, é um animal chato. Aonde ele passa, já é chato. Imagina uma onda, uma nuvem. Uma praga. Uma praga. E é um animal que ele está muito conectado, né, a destruição na escritura. O pastor Nicolas, eu ia falar profeta Nicolas, mas o pastor Nicolas mas o pastor Nicolas pode comentar a questão de Deuteronômio daqui a pouco, mas eu vou lembrar das pragas no Egito, né? Uma das pragas era uma nuvem de gafanhotos, mas você vê, o gafanhoto, ele é um animal que onde ele passa, ele come tudo que tem pela frente, o barulho, né? E ele tampa a visão, porque ele fica voando tudo junto, quando tem muitos, né? E foi o motivo de muitas pessoas ficarem muito receosas com o que poderia acontecer aqui, né? E o grande problema foi tentar aplicar essa nuvem de gafanhotos de agora com o dia do Senhor, né? E aí é que a gente diz, né? O dia do Senhor está conectado ao quê? O que é o dia do Senhor aqui? A gente vai falar sobre isso mais uma vez, a gente já falou em outras oportunidades, mas o que é o dia do Senhor aqui? Mais uma vez, nós vamos destacar os 3 níveis. É um acontecimento histórico naquele momento, é a vinda do Senhor Jesus Cristo e a volta do Senhor lá no último dia que nós esperamos ainda. Ou seja, o profeta Joel, ele aponta para esses acontecimentos. E aqui nesse primeiro capítulo, Lutero, ele vai ser bem enfático e dizer que aqui não tem espaço para passar a mão na cabeça. Porque é um capítulo do profeta dando palavras duríssimas, né? O que Lutero coloca aqui, as palavras que Lutero usa aqui, olha, ele está, eu não encontro a palavra aqui, mas ele está simplesmente falando de todas as pragas ruins, todas as coisas ruins que aconteceu com o povo, né? Ele tá simplesmente, eu não quero usar um termo errado, mas ele está pregando uma lei forte. Aqui, olha, o que acontece com vocês por estarem nesse caminho errado é isso, vai faltar comida para vocês vão olhar para o campo, não vai ter nada, o gado de vocês vai estar gemendo de fome e não vão ter o que comer, vocês não vão ter como oferecer sacrifício porque não tem cereal e não tem animal, vocês não vão ter nada, né? Acabou tudo, né? Exatamente. Pode falar, pastor Nicolas. Aqui no versículo 4, né, do capítulo 1, digamos assim, a pedra angular aí de todo o capítulo para resolver, né? Tipo assim, se era de fato uma né, não sei como é que é o coletivo aí de gafanhotos, né? Mas deve, tipo assim, uma manada, uma praga de uma nuvem. Pode ser a nuvem, então. A nuvem de gafanhotos, se é de fato, né, o bicho, o inseto, ou se, vamos ver depois ali na descrição do capítulo 2, algo que se confunde ali com um exército, uma força militar, um poder bélico, né? Então, se a gente resolver uma coisa assim, né, desse ou daquele jeito, nós vamos conseguir interpretar ali também, descobrir a mensagem. Mas eu queria, assim, meio que a gente se colocar no lugar do pessoal que estava ouvindo primeiro isso. E essa é uma linguagem... Esse capítulo 1 como um todo descreve uma situação que não essas pessoas, mas na sua história como povo de Deus já passaram. O pastor Lucas já mencionou. É o Êxodo. É o que acontece quando lá no finalzinho do capítulo 6 de Êxodo, Deus manda Moisés vai falar com o faraó, e ali do capítulo 7 até o capítulo 11 de Êxodo tem uma série de pragas. A 8ª praga é a dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos acabou com a comida, não tinha mais comida. Dos egípcios. Sempre dos egípcios, né? Mas essa era uma realidade que descreve bem, assim, que a gente consegue ver paralelos bastante nítidos, assim, e cristalinos com o Êxodo. Uma situação de escravidão, né? De escravidão. E a escravidão também pressupõe, assim... longe, distante da palavra de Deus. O povo nem sabia quem era o Deus que o Moisés estava falando lá. O povo nem lembrava mais, né? Então, esse é o primeiro ponto. O povo reconheceu esse cenário aqui. O povo reconheceu. Não era algo extremamente novo, talvez novo para aqueles daquela geração, mas na história do povo de Deus já se tinha visto algo semelhante. Um outro detalhe é que
essas pragas aqui, por exemplo, Deuteronômio, o livro Deuteronômio, né, o último livro do Pentateuco, a palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Repetição da lei. Então, os mandamentos que foram dados por Deus lá em Êxodo 20, eles depois são repetidos em mais um momento no livro de Deuteronômio. Deuteronômio significa isso, repetição da lei. Então, não só a lei é repetida, mas vários outros sermões de Moisés, né? Então, no capítulo 28 de Deuteronômio, a gente tem os gafanhotos e a fome e a seca como o resultado do não guardar a aliança. Né? Aqui fala no versículo 13, o Joel fala ministros do meu Deus. Né? Então ele está falando do meu Deus com o povo de Deus. Né? E Deus chama sempre esse povo de meu povo, é o povo da minha aliança. É o povo que ouve atentamente a minha voz, é assim que começa Deuteronômio 28:1. Ouvi, ó povo de Israel, atentamente a voz do Senhor. Então, o povo, o pastor Jorge já falou, né? Olha, o povo sabia o que eles estavam se metendo lá e no que estavam fazendo, né? A quem estavam ouvindo, o que não estavam fazendo de acordo com a aliança de Deus. Viver como um povo de Deus. Então, tudo isso está no contexto do capítulo. Imagina, se não tem comida naquele tempo, num sistema extremamente sacrificial, de cereais, de alimentos, e de libação, ofertas de sangue, imagina não ter isso para o culto. É uma tristeza total, como a gente fala no popular, né? É o quarteirão arrasado. Né? Não sobrou, de fato, não sobrou nada. E aí vem o dia do Senhor. Né? Esse é um outro ponto, daqui a pouco a gente vai tocar. Já dá para talvez dizer de primeira, né? É um grande erro procurar um dia do calendário, por exemplo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira, sábado ou domingo. É um grande erro nós hoje estabelecermos um dia do nosso calendário civil. Não, olha aí, os gafanhotos estão chegando, hein? Vai ser um dia, esse é o dia do Senhor. A gente bota os pés pelas mãos e se atrapalha todo com a mensagem da Escritura quando faz isso, né? A gente até comete aí a gente na interpretação da Bíblia chama isso de anacronismo, né? Se esquece os tempos, se esquece a vasta história do povo de Deus, da palavra de Deus entre nós, e a gente acaba cometendo isso. Mas essa era a realidade de quem estava ouvindo e vendo aquilo tudo que o profeta Joel estava pregando, né? Foi a palavra que Deus dirigiu para ele. Não foi outra palavra, foi essa. Né? Então, esses foram os pontos aí que me chamaram mais atenção. Eu falei do quarteirão arrasado, mas não estou inventando muito. No versículo 10 fala disso. Os campos foram arrasados. Né? Então, esse foi o contexto aí Esse foi imagina, a grande percepção é assim, como é que o povo estava recebendo aquela mensagem, né? Não era algo extremamente novo, nem tão desconhecido, eles já tinham uma percepção disso, né? Então, que nem o Jorge comentou antes, né? Eles sabiam do que estava, não está expresso, mas aí a gente lembra do argumento do silêncio, né? Não está expresso, mas o povo estava ligado, né? Por isso que é sempre um chamado ao arrependimento. Eu já, não sei se eu já comentei isso, né? Já estou me estendendo muito aqui, mas só para terminar essa parte. Teve um pastor uma vez, que não me lembro da ocasião, teve um pastor que me disse assim, disse num estudo um pouco menor, se pastores modernos querem aprender a pregar hoje, naturalmente, né? Poderiam muito bem e deveriam aprender com os profetas. Porque o trabalho deles sempre foi um chamado ao arrependimento. O testemunho sempre foi um chamado ao arrependimento. E aí hoje, nos nossos dias, não tem como ser diferente, sabe? Porque a gente percebe que a coisa que sempre falta essa chave que vira, né, no povo, no ouvinte, em todos nós, da necessidade do arrependimento. A gente acha que não necessita mais disso, ou não necessita tanto,
né? Especialmente hoje em dia, quando as pessoas vivem desse jeito, né, Jorge? Não, nada é errado. Se te faz feliz, está tudo certo. Então, a gente que vive assim cada vez mais no meio dessa geração, né? A Escritura chama essa geração, o apóstolo Pedro, né, chama de incrédula e perversa. Nós também vivemos com essa mensagem, né? Necessidade de arrependimento. Eu queria só fazer ainda acrescentar, né? Uma coisa que é importantíssima nessa situação, e daí se o pastor Jorge não quiser falar, nós podemos ir para o capítulo 2, mas também essa questão do templo, ela é importantíssima da vivência sacrificial, da necessidade do povo de sacrifício no templo, isso é importantíssimo. Mas veja, aqui fala de um contexto onde não vai ter comida para comer, né? Porque os campos foram arrasados. Então, o Lutero, eu encontrei a palavra que o Lutero usa, o Lutero fala assim que o Joel, com essas palavras, ele quer aterrorizar o povo. Quer dizer, quer botar o terror no povo, mostrar para eles, né? E uma coisa que é importante, Lutero coloca isso no comentário dele, e também acho que é importante que outros estudiosos colocam isso também. Nesse primeiro capítulo, talvez não seja uma profecia de algo que iria acontecer, mas é uma profecia de algo que já aconteceu, que o povo já viu, que o próprio Joel, inclusive, viu e presenciou e vivenciou, né? Essa total devastação, né? E aí, o que seria essa devastação, nós não sabemos. Poderia ter sido até mesmo o povo de Israel no exílio, né? Onde esteve em cativeiro, né? Porque a maioria dos comentaristas concorda, ou a grande parte deles concordam que esse texto foi escrito pós-exílio, né? Depois que o povo voltou da Babilônia para Jerusalém. Mas, enfim, aqui ele reconta algo, lembrando eles e chamando eles ao arrependimento a partir de algo que aterroriza pelo fato de eles não vão ter como oferecer o seu sacrifício, mas de eles não teriam o que comer. E aí, quando tu não tem o que comer, cara, mexe com a tua vida. E aí mexe com a vida, e aí mexe com o que a gente mais tem medo, né? O que o ser humano mais teme, que é a morte, né? Mas mexe também assim, olha, tipo assim, sobre a identidade de Deus, sabe? A identidade de Deus, falei, Deus não é só o Criador, ele prometeu manter tudo, providenciar tudo, né? Tipo assim, cadê o meu Deus? Onde é que tá ele? No meio disso tudo, né? Então, isso mexe, inclusive, com a concepção de Deus, o conceito de Deus, o relacionamento. Isso mexe com a confiança do povo no próprio Deus, né? Porque, tipo assim, Deus sabe que o povo é ao mesmo tempo pecador e graças a ele também é santo, né? Mas, assim como a gente escuta sempre, né? O velho homem, a gente tenta afogá-lo nas águas do batismo, mas ele usa boias e nada muito bem, assim que a gente fala, né? Ou seja, a natureza humana é algo muito forte, muito vivo dentro de nós, apesar de que na perspectiva da nova vida de Cristo, nós tenhamos morrido para o pecado, para o diabo, para o próprio mundo e assim por diante. Mas isso é algo muito forte. Então, imagina, a fé é a experiência do povo em relação a Deus. Imagina viver nessa experiência com Deus, né? Sendo que Ele é o Criador e o mantenedor, né? O nosso hino do Inário 210, eu acho, né? A gente, por isso que toda essa filosofia animista, né? A gente chama assim, essa filosofia animista de dar vida a coisas que não têm vida por si só. Isso é muito presente no nosso mundo hoje, né? Espiritualmente, o mundo das espiritualidades. A gente tem gente que idolatra ou adora a terra, por exemplo, sob o pretexto de que ela dá vida a todos nós e assim por diante. Não, de fato, é dali que vem o alimento. Mas o nosso hino do Inário 210 fala que é Deus quem faz a terra, os seus frutos produzir. A terra não tem força nem vida por si própria, tudo vem de Deus. Então, imagina viver assim com isso mexido, né? Com a confiança mexida, né? Sendo que o velho homem está ali, as tentações estão ali, é uma experiência de fé bastante intensa, assim, e muito humana, né? Muito humana, assim, muito real, né? E a gente que vive numa época em que a gente, vamos dizer assim, desvincula coisas desse tipo, vamos dizer, numa época que a gente desvincula as coisas materiais de Deus,
né? Nós temos, agora nesse capítulo 2, nós vamos fazer a leitura agora, daqui a pouquinho, a gente tem a resposta da pergunta que o Nicolas fez, né? Pô, tá tendo tudo isso aqui, onde é que tá Deus? A gente vai ver onde é que vai estar Deus agora. Agora ele vai se manifestar onde é que ele tá. E ele tá num lugar onde vai chocar muita gente, né? Porque Deus não é aquele Deus que a gente consegue colocar num bolso, né? Deus não pode ser aquele Deus que a gente espera, que caiba dentro da nossa lógica. Então, agora nós vamos ver nesse capítulo 2, né, que Deus, na verdade, está por trás disso. Vamos ver onde é que ele está. O ler. Lucas vai fazer? Tá. Isso aí. Capítulo 2, então, do livro do profeta Joel, diz assim: Toquem a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Trancamos aí? Pois acho que aqui trancou também, eu não escuto mais o Lucas. Mas talvez continua daí, Nicolas. Vamos ver, ele parou o povo grande e poderoso, né? Isso. Ele parou no versículo 2, capítulo 2. Vou ler aqui o versículo 2 novamente. Aí a hora que o Lucas chegar, ele vai no mudo aí. Vamos lá. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Como nunca houve igual desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como os cavaleiros assim correm. Como um estrondo semelhante aos de carros de guerra, eles vêm saltando no alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles, os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. Com jejuns, com choro e com pranto, rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se ele não se voltará e mudará de ideia e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança
um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas. Não tenham medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E nunca mais o meu povo será envergonhado. E acontecerá que depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Beleza? Longo capítulo, hein? Longo capítulo, grandes revelações. E aqui aqui está onde a resposta, né, daquela pergunta, onde é que estava Deus nesse meio todo? Ele estava na frente do exército de gafanhotos. Ele estava liderando, ele chama até no 25, né? O meu grande exército. Isso me chamou a atenção, né? Então, assim, eu não sei se vocês se lembram, esses tempos atrás, que teve aquela nuvem de gafanhotos ali na Argentina, né? Tinha vídeos, e o barulho que os gafanhotos faziam era uma coisa ensurdecedora, né? E aqui ele fala sobre isso, né? Eles parecem carruagens, faz tanto barulho, né? É tão forte o negócio que eles parecem carruagens, e aí ele traz a imagem de um exército vindo. Né? Mas é no mínimo irônico isso. A questão, vejam, por exemplo, eu anotei aqui o Salmo 18, 10, quando o salmista diz que Deus ouviu o seu clamor, diz o salmista assim, ó, que o Senhor cavalgava um querubim e voou levando sobre as asas do vento, né? O Senhor chega num querubim, num anjo, né? Então talvez era isso que o pessoal estava esperando, o pessoal de Israel esperando. Então, esperando o Senhor num querubim, e de repente o Senhor chega numa nuvem de gafanhotos. Esperando o Senhor num querubim trazendo glória, o Senhor chega numa nuvem de gafanhotos trazendo destruição e convocando a um arrependiment, né? Depois a gente vê que a boa notícia que vai vamos dizer assim, vai sobressair, né, a destruição dos gafanhotos, né? Mas é bem, no mínimo, irônico.
Eu posso citar sobre o capítulo, o versículo 13 já, ou vamos falar sobre isso mais um pouco ainda? Não, vamos lá, dá-lhe. É que o versículo 13, na verdade, ele é talvez um dos que mais chama atenção por causa de uma frase que tem aqui, que inclusive o pastor Nicolas já trouxe para nós, especialmente lá na análise que nós fizemos junto com o doutor Alexandre, no livro de Jonas, sobre Deus mudar de ideia, né? E esse texto está bem escrito isso, né? Ele diz ali no versículo 13, quando começa a falar ali da misericórdia de Deus, ou como o pastor Jorge bem abriu para esse caminho agora, né? No versículo 13 está lá: convertam-se ao Senhor seu Deus, porque ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Né? Isso aqui, eu preciso ser sincero para vocês, quando a gente olha para esse tipo de coisa, é também tão irônico quanto o que foi dito anteriormente, porque o Deus que conhece todas as coisas, que conhece tudo, ele vai mudar de ideia com relação à destruição do seu povo. Foi isso que ele fez com Nínive. Ele mudou de ideia, né? Naquele primeiro momento, obviamente. Depois, enfim, a gente viu na 1, né, que aconteceu a destruição. Mas naquele primeiro momento, Deus mudou de ideia. E aqui ele fala, olha, realmente, o Deus é tão tardio em misericórdia que ele pode mudar de ideia. E Lutero faz uma análise bastante interessante sobre esse versículo. Eu quero ler ela aqui, um pequeno trecho dessa análise. Lutero diz assim, olha, no hebraico se lê o seguinte: ele facilmente se arrepende do mal. Deus se arrepende do mal que ele iria fazer. Olha como isso é irônico e forte. Ou seja, o que ele pretendia, Deus pretendia, ele rapidamente interrompe o infortúnio que pretendia afligir. Esta é uma frase conhecida, ocorrendo aqui e ali nos profetas, como em Jeremias. Jeremias 18:8 está escrito o seguinte, ó: se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Essa espécie de arrependimento de Deus é frequentemente atribuído a Deus, ou seja, quando ele muda de ideia sobre o mal que ele pretendia afligir. O sentido é como se você dissesse, ele facilmente é movido a perdoar. Essas são as promessas muito bonitas, muito ricas e muito amplas, e elas são apresentadas pelo Espírito Santo para esse propósito, que em um tempo de ira do Senhor, o coração, a consciência débil que está procurando consolo, corram até ele e se lembrem deles. Ou seja, e aqui Lutero ele complementa isso mais adiante, né? Em um primeiro momento, Joel anuncia uma mensagem de terror, para aterrorizar aquele povo, com relação a todas as coisas que nós já citamos aqui, não precisam ser repetidas. Mas em um segundo momento ele fala, olha, esse Deus também é tardio em irar-se, esse Deus ele muda de ideia, né? E aí isso aponta para o fato de que Deus é um Deus de misericórdia, né? Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de proteção e cuidado. Acho que isso é muito interessante, né? Muito confortador depois de ouvir palavras aterrorizantes, ouvir também de um Deus que volta atrás e se arrepende do mal que ele iria fazer. A gente que lê com, às vezes, esses textos, né, Lucas? A gente lê esses textos, às vezes, com os nossos olhos humanos, e tão somente com eles, né? Mas é muito proveitoso que a gente se lembre dos olhos da fé, mencionado por Paulo em 1 Coríntios, eu acho, né? Os olhos da fé. A gente geralmente usa essa linguagem de mudar de ideia quando pressupõe erro, ou quando vislumbra algo errado, mas isso... somos nós, a gente faz isso. Deus assim, olha, ele ia fazer isso. Primeiro porque ele pode, primeiro porque ele é Deus, mas ele não vai mais fazer, né? Então, tem gente às vezes que fica mal, assim, sei lá, não sabe o que fazer com textos dessa maneira, porque atribui a Deus um comportamento meramente humano, né? Tipo assim, como se Deus, ainda bem que eu não fiz isso, hein? Ainda bem que eu mudei de ideia. Não, meu amigo, claro que não, Deus ia fazer, tá pronto, né? Mas rasguem o coração, né? Rasguem o coração, não as roupas, né? Mas o coração. O convite ao arrependimento, né? Há uma mudança de mentalidade, né? Então, essa linguagem, só para contribuir com a linguagem, porque a linguagem é difícil
vê isso, né? É que aquela nossa velha tentação de querer sempre defender a Deus, né? Ah, sim. Como se Deus precisasse ser defendido por nós. É como se nós tivéssemos que ter as respostas para todas as perguntas, né? E uma vez ouvi isso, eu acho muito interessante essa imagem, né? A gente querer defender a Deus é a mesma coisa que a gente querer defender um leão. A gente não precisa, a gente só precisa tirar o cadeado da jaula. Abre a cela. Só abre a cela, deixa ele. Né? Então, nesse sentido, tem muita razão. E isso eu acho que isso talvez seja uma das principais mensagens, né? Porque se nós formos olhar nos 3 capítulos de Joel, que é um livro curto, nós podemos encontrar basicamente 3 temas, né? 4 temas, aliás, o quarto a gente vai tratar mais no último capítulo, mas 3 temas, basicamente, tratando do dia do Senhor, que é um termo que é repetido, e aí vem o contador de palavras da Bíblia, né? Só que dessa vez eu não contei, eu li, aparece mais de 5 vezes aqui, 5 vezes, se eu não me engano, aqui no texto bíblico, né? O dia do Senhor, ou como em outros textos bíblicos aparece naquele dia. Esse é um tema forte, mas um segundo tema forte é o convite ao arrependimento. E aí a gente vê exatamente esse convite ao arrependimento, e isso é muito interessante, porque como Lutero escreve lá no final do capítulo, no comentário dele, coloca assim, olha, esse trecho, dessa passagem do profeta é importante porque, sim, a palavra de Deus aterroriza, a lei de Deus aterroriza aquelas pessoas, né? Mas depois vem a palavra do evangelho, que Deus, ele não deixa o povo sem esperança. Em nenhum momento Deus deixa o povo dele sem esperança, ele já anuncia um consolo imediatamente. E o consolo dele, olha, eu mudo de ideia. E um terceiro ponto que é importante se destacar também nesse livro, né, é o fato de Deus, ele, além dele, obviamente, mudar de ideia, mas ele estar no meio do seu povo. Né, a presença de Deus no meio do povo. E aqui nós vemos aqui, tanto no versículo 13 como no 18, né? E aí também no 26, especialmente aqui o 26, né? Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Também em outros textos fala a respeito das bênçãos trazidas por Deus por causa da presença dele. Isso também aponta para o dia do Senhor, porque aponta para o fato do dia que o Senhor visitará o seu povo e estará literalmente, fisicamente no meio do povo dele, né, dando a ele, através, então, depois aí, né, com a morte e ressurreição dele, as dádivas da bênção, as dádivas do perdão a partir da obra completa do Messias, né, e aí nós ficamos com os nossos olhos fitos lá na frente, no último dia do Senhor, na volta final de Jesus, né? Acho que é isso. Legal. Esse capítulo 2 também, ele dá, especialmente ali, interessante, né? Agora fala no capítulo 2, meio que explicando quem é que vai trazer essa destruição, daí a figura é evidente, parece uma figura militar, né? Certamente é um exército, aí a gente agora tem que decidir, né? Com quem vai querer ficar, se é com o gafanhoto mesmo, se não, o gafanhoto é uma metáfora para um exército que depois vai vir, mas é curioso como os detalhes são dados aqui, especialmente a partir do versículo 3, diante desse povo que está vindo, a terra do povo de Israel, a terra a ser destruída, é como o jardim do Éden. Imagina só, né, tipo assim, imagina o que era o Éden, né, a palavra Éden, né? Éden em hebraico significa jardim. Então, o melhor lugar para se estar né, em hebraico é no Éden, no jardim, porque lá tudo é fresco, lá tem fruta, lá tem água correndo, diferente daquelas pedras, daquela areia, daquela terra do Oriente Médio, né? Então, para esse povo, eles vão fazer aquilo com prazer, né? Vão se deleitar com aquela terra que está diante deles. Fala das aparências, né? E aí depois dá características que parece que daí esses soldados
são gafanhotos, né? Eles correm pelas muralhas, eles sobem pelas paredes, entram pela janela, né? Não tem como escapar, né? Então, eu não sei se eu deveria provocar vocês dois, né? O George e o Lucas, para a gente tentar ver, né? Mas me parece muito, né? Me parece muito que pode ser bem aqui um exército, né? Pode ser um exército mesmo que devastou, que detonou tudo, né? Porque a figura do gafanhoto era conhecida, a gente sabe que eles destruíam tudo, né? Mas babilônios e assírios do mundo antigo também faziam um belo estrago, né? Então, só para talvez a gente ver aí com o pessoal de casa, né? Esse é o grande dilema do livro de Joel, né? A gente fica procurando aqui, né? Então, mas era então uma nuvem de gafanhotos. Ah, mas olha aqui, tá tão claro a descrição de um exército, né? Essas são a grande questão que está aqui é uma coisa que não muda, não importa se é uma nuvem de gafanhotos, se foi um exército ou dois, é que veio destruição. De algum jeito houve a destruição. Né? Por isso que o convite é o mesmo, né? Olha, rasguem o coração, né? Convertam-se a mim. Então, essa é a beleza literária da Bíblia, né? E a riqueza da mensagem da palavra de Deus. Vamos adiante, capítulo 3, hoje vamos passar um pouquinho do tempo, acho, mas tá muito boa a discussão, é um livro que faz a gente refletir bastante. É que o Nicolas não para de provocar a gente, né? Daí a gente tem que... É que ele tava com saudade de falar. Já fazia Tá certo. E nós com saudade dele. Mas não é empolgante ler a Bíblia. Não, é muito bom. Ainda mais um texto que fala, né? E eu acho que é um texto... Bom. É um texto ainda que, além disso tudo que a gente está comentando aqui, fala muito ao que a gente vê hoje, porque usa termos, e aqui no capítulo 4 vai usar de novo, que são utilizados de maneira isolada na escritura para falar coisas que a escritura não fala, né? Que nem aqui o profeta vai convocar a declarar uma guerra santa. A gente viu isso em algum lugar, né? Em algum momento da história. Sendo três mosqueteiros. Tem 3 mosqueteiros aqui. Tem 3 aqui, né? Vamos adiante no capítulo 13, então, ó. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, consagrarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, e venderam meninas por vinho que beberam. O que vocês têm contra mim em Tiro, Sidom, em todas as regiões da Filistia? Estão querendo se vingar de mim? Se é isso que vocês querem, sem demora farei com que essa vingança caia sobre a cabeça de vocês, visto que vocês levaram a minha prata e o meu ouro, e puseram as minhas joias preciosas nos seus templos, e venderam os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para afastá-los da sua terra. Eis que eu os trarei deste lugar, para onde vocês os venderam, e os farei com que a vingança caia sobre a própria cabeça de vocês. Venderei os filhos e as filhas de vocês aos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, que são uma nação distante, porque o Senhor o disse. Proclamem isto entre as nações. Declarem guerra santa e convoquem os valentes, que todos os homens da terra se apresentem e se preparem. Transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Todos vocês, povos vizinhos, apressem-se e venham depressa, e reúnam-se ali. Faze descer os teus valentes, ó Senhor, que todas as nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura. Venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas deixam de brilhar. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz.
Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas mandarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação e Edom se fará um deserto abandonado por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Esse trecho aqui ele é totalmente oposto do que a gente leu no primeiro capítulo, né? Porque antes não tinha alimento, antes não tinha comida, antes não tinha vinho, antes não tinha nada. E aqui diz lá que acontecerá naquele dia que os montes destilarão vinhos, as colinas mandarão leite. E aqui, em outros lugares, venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio. O lagar é aquele lugar, né? Quem conhece a Serra Gaúcha, vê que tem as tradições de fazer vinho, pisam nas uvas, né? O pessoal vai com o pé mesmo para fazer os vinhos. Antigamente era feito assim, porque grande é a maldade, os compartimentos transbordam. Ou seja, aqui é totalmente o oposto, né, do que estava acontecendo nos primeiros capítulos. Mas uma coisa que eu quero destacar nesse primeiro capítulo, eu encerro a minha participação nesse estudo, e aí os colegas podem fazer os comentários, ter seus comentários deles, é que Deus diz assim, olha, qual que é o problema de vocês, filisteus? Qual que é o problema de vocês comigo, Tiro e Sidom? Vocês querem se vingar de mim, atacando o meu povo? Mas eu vou fazer essa vingança que vocês querem fazer sobre mim cair sobre vocês mesmos, né? E vejam como é interessante que antes, em vários momentos na Escritura, a gente fala sobre povos que o próprio Deus utilizou para destruir outros. Povos que eram povos que Deus não... Que não eram povos que adoravam a Deus, e o Deus usou esses povos para destruir o seu povo, né? Para assustar o seu próprio povo. E aí você vai dizer, mas quer dizer que aqueles povos eram muito poderosos. Eram, mas Deus é muito mais. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E esse é um assunto que está muito evidente nesse texto. Porque Deus controla toda a natureza, e aqui nós temos o exemplo dos gafanhotos, e Deus controla todas as coisas. Mesmo que fossem gafanhotos ou exércitos ou o que for que atacou o povo, o que está no centro desse texto aqui é que quem controla é Deus. Quem tem o controle sobre todas as coisas é Deus. E se Deus tem o controle sobre todas as coisas, inclusive os castigos, né? Inclusive os castigos, ele também tem o controle da misericórdia, porque a misericórdia é dele, né? A misericórdia e o amor também é dele. E ele personifica essa misericórdia na pessoa de Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando e dando a cada um de nós o perdão dos pecados. Acho que isso resume um pouco, né, da minha contribuição nessa noite, nesse estudo, especialmente no poder e na misericórdia de Deus demonstrados, porque nele que tem o controle de todas as coisas, tá bom? Acho que tu tem razão, e tu é bem, como se diz, nevrálgico. Você vai bem no nervo, né? Você vai bem no centro da questão, né? Para mim, o livro de Joel, ele demonstra isso, né? Não há alguém, povo, criatura que não esteja debaixo de Deus, não esteja debaixo do domínio de Deus, né? Você vai ver nem o que vai vir, já está aqui acontecendo nesse período da época, né, nessa época onde está acontecendo essas coisas, ou a gente acha que está acontecendo essas coisas, lá pelo século VI, talvez, né, 500 e poucos antes de Cristo, nem Roma, nem o Império Romano, que depois vai se expandir de uma forma assustadora, né? Vai ter aquela coisa da Roma eterna, né? Que eles achavam que Roma ia manter-se eternamente, nem isso sobrevive hoje. Então, não há coisas que não estejam debaixo do nosso Criador, do nosso Deus, né? E isso vale hoje para nós também. Então, isso também é uma forma de Deus nos
deixar mais humildes, né? E sempre lembrar da sua misericórdia, lembrar da volta, né? Do voltar-se a Deus. Não há povo, não há coisa que possa te colocar para fora do poder de Deus. E é bom estar sobre ou debaixo, né, do poder de Deus. E é bom estar do lado de Deus. E como é que isso acontece? Quando nós voltamos, quando nós olhamos para isso que o pastor Lucas falou, olhamos para a obra de Cristo na cruz, para a sua vida, para a sua obra na cruz, a morte na cruz e a sua ressurreição, e como isso nos é conectado através da fé, já desde o nosso batismo. Acho que é isso, assim, para mim, Joel foi um livro, redundante dizer isso, mas foi um baita livro de ler, né? Mais uma vez, mais uma semana, né? Estudar a Bíblia é muito legal. Sim, sabe que o que me chamou muita atenção aqui é o início ali das perguntas que Deus faz para as nações, né? Tipo assim, caminhando em direção ao Novo Testamento, olha o que ele diz assim, o que Deus falou, o que vocês têm contra mim? Aí, né, o que vocês têm contra mim? Aí lembra né, de Cristo interceptando Paulo, né, quando ele ia prender cristãos, crentes, diz assim, olha, por que tu tá indo atrás de mim? Né? Por que tu tá me perseguindo? Então, esses todos os livros são 12 os profetas menores, né? Acho que na minha conta falta Malaquias e Oséias, né? É isso? Né? Malaquias e Oséias, não foi? Né? Mas são 12, os menores são 12, depois mais quatro dos maiores textos ali, os outros profetas. Tipo assim, esse contexto dos profetas do Antigo Testamento e da vida religiosa no mundo antigo, cara, era uma coisa muito louca, de muita guerra, de muita perseguição e de muito deboche, né? Então, tipo assim, uma nação ganhava da outra, significava que o Deus era mais forte, assim por diante. Mas com o povo de Israel é difícil essa questão. Então, de novo, essa identificação, né? Tipo assim, Deus e o seu povo. Cristo e aqueles a quem Paulo perseguia e encarcerava nas prisões, né? Em Jerusalém, em Damasco e assim por diante. Eu acho que cada vez mais é verdade para nós, assim, né? Aquilo que aquele pastor falou, assim, a gente tem várias coisas para aprender, assim, com os profetas do Antigo Testamento para pregar hoje, ou sobre o que pregar hoje, o que falar hoje, né? Como falar também, né? Como falar e assim por diante. Essa identificação, para mim, é tudo. Especialmente nos dias que hoje a gente vive, né? De uma perseguição que, graças a Deus, aqui na minha cidade, no meu estado, e é a realidade de vários de nós, não chega até o sangue. Mas a gente sabe, no mundo, várias partes em que a perseguição chega até o sangue. A perseguição aqui para nós talvez seja mais assim no campo das ideias, no campo das virtudes, do comportamento e assim por diante, mas ela existe e isso nos causa sofrimento muitas vezes, isso nos causa dúvida, isso nos causa angústia, isso nos traz incertezas. Mas olha só, todo mundo fazendo desse jeito, será que só eu aqui estou certo dessa forma? Então isso tudo mexe com a nossa fé, com a nossa confiança, com a nossa experiência, o nosso relacionamento com Deus. Mas olha essa identificação aqui de Deus. Lembra o que o apóstolo Paulo conversou com Jesus, o que ele ouviu de Jesus? Por que tu me persegue? Né? Não, como assim? Não estou perseguindo Deus, estou perseguindo os cristãos. Não, é a mim que tu está perseguindo, né? É contra mim que vocês estão. Então, isso me lembra de João 18, né? Olha, se o mundo odiar vocês, fiquem bem tranquilos. Acho que João 18 ou 16. Agora, eu sempre troco os endereços, né? É João 16, né? Fiquem bem tranquilos, tá? Porque se o mundo odiar vocês, odiaram primeiro a mim, mas eu venci o mundo. Vocês podem ter aflições no mundo, mas eu venci o mundo. Nessa dinâmica aí que o livro de Joel, penso eu, também nos ajuda a encarar e viver, né, nesse mundo aí, firmados em Cristo, né, e esperançosos para o dia, né, o dia do Senhor.
que é o nosso Salvador. Beleza? Acho que é isso, né? Muito boa aplicação, pastor Nicolas, obrigado. A gente viu essa semana, já aproveitar o gancho para trazer a notícia, né? A gente viu essa semana no Chile, né? As igrejas sendo queimadas e torres sendo destruídas por perseguição religiosa, que não chegou a sangue, mas chegou a destruição física de templos, né? E deboches com o local de culto das pessoas. Eu não sei que igreja que era, enfim, mas sim, a perseguição existe, né? Mas nós olhamos para esses textos bíblicos e nós enxergamos que Deus, ele é um Deus que é ele que tem o controle sobre todas as coisas, não importa quem acha que tem, né? Porque só acha, né? O controle está nas mãos do nosso Deus e isso é muito confortador. Eu vou pedir para o pastor Nicolas, que não esteve conosco semana passada, se ele puder fazer a oração final, e aí nós encerramos o estudo de hoje, tá bom? Obrigado. Beleza. Oramos então. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em torno da Tua Palavra, que nos orienta, que nos educa na fé e que nos conforta diante das tentações, diante das provações que muitas vezes experimentamos na nossa caminhada. E pedimos especialmente que derrames sobre nós o Teu Santo Espírito, pois Ele é o nosso Consolador, o nosso ensinador. Apenas a Ele queremos ouvir para continuarmos firmes no caminho, na verdade, para a vida eterna. Pedimos o Teu cuidado, pedimos o Teu olhar protetor e amoroso, segundo as Tuas promessas, desde os tempos antigos, que fiques conosco. Orienta cada um de nós, preserva-nos na fé verdadeira em Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada através do Teu profeta Joel. Obrigado, Senhor, porque nos dás a esperança de, mesmo no meio da devastação, encontrarmos a Tua palavra de arrependimento e de perdão para todos nós. Nossos corações são duros, Senhor. Muitas vezes não nos dobramos diante da Tua santidade e justiça, mas pedimos, toca o nosso coração com a Tua palavra de lei e de evangelho. Fica conosco neste dia e nesta noite que se aproxima, para que amanhã possamos viver, ouvindo atentamente a Tua palavra e vontade, e viver, testemunhar como convém a filhos Teus. É em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor Nicolas, muito obrigado, pastor Jorge, também por essa noite, por essa tarde / noite, né? Muito obrigado a todos que vocês acompanharam esse estudo bíblico. Semana que vem, muito provavelmente estaremos de volta. Não decidimos o livro ainda, nós decidimos sempre na semana do estudo, mas desejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus e até o nosso próximo estudo e até o próximo vídeo também. Tchau, tchau.